Eu prometi a vocês que o ano de 2024 seria terrível para Bolsonaro. E já está sendo, porque mais uma investigação vai ser aberta contra o Bolsonaro. Eu sei que você se lembra do caso das joias. Mas esse caso não é somente peculato. E também não é somente formação de organização criminosa. Porque a Controladoria Geral da União está indo na mesma linha das nossas suspeitas iniciais: corrupção. Por que Bolsonaro recebeu joias tão caras? E aí que está a questão: para vender a preço de banana às refinarias da Petrobras. E o relatório da CGU vai exatamente nessa linha. E eu quero que você coloque nos comentários: você concorda comigo que 2024 vai ser um ano terrível para Bolsonaro? Ele participou de propina com os fundos árabes para vender as refinarias da Petro? E você prefere esse cenário ou o novo? Então deixa o like se você concorda que o ano será terrível para o Bolsonaro e se inscreva no canal. Esse caso das joias, pessoal, deu o que falar desde o início. Mas aqui no canal, e eu tenho a consciência tranquila disso tudo, nós sempre fomos na mesma tecla. Tem a ver esse escândalo com as privatizações das refinarias da Petrobras. E desde aquela época, muito foi avançado. Porque a Polícia Federal suspeitava de peculato, que é quando um agente público pega um bem que pertence ao Estado. E essas joias pertencem ao Estado brasileiro, porque devido ao alto valor, são presentes não à pessoa Bolsonaro, mas ao presidente da República. E desde aquela época, muito das investigações avançaram. Nós tivemos depoimentos do Bolsonaro, depoimentos da Michelle, busca e apreensão nos celulares do Frederico Wassef e a delação premiada do Mauro Cid. E antes mesmo dessas investigações, delações, celulares do Wassef, a Polícia Federal já tinha caracterizado o peculato segundo informações do Josias de Souza. O próximo passo das investigações é querer ou é tentar entender qual foi o motivo dos Emirados Árabes terem dado presentes tão caros para o Bolsonaro. E muitas hipóteses surgiram, até a Janaína Pascoal começou a falar que esse presente seria por conta de um amor platônico dos sheiks com a Michelle, porque Michelle era uma mulher muito bonita. Então é por óbvio que os sheiks queriam dar um tchutchu na Michelle. Então Bolsonaro não seria somente um corno do bombeiro, mas também um corno do sheik, o corno do Camilo, um corno internacional. E seria até uma desculpa plausível da Janaína Pascoal, porque a gente conhece toda a história do Rivelino, aquele jogador de futebol, que ele teve que sair correndo do mundo árabe porque o sheik queria dar um tchutchu na esposa dele. E o sheik possivelmente queria dar um tchutchu na Michelle. Só que essa hipótese da Janaína não colou com ninguém. Serviu pra gente poder fazer picardia, falar que o Bolsonaro é um chifrudo internacional, um chifrudo arábico. O lance é o seguinte: segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, a Controladoria Geral da União, a CGU, fez uma auditoria para avaliar as vendas das refinarias da Petrobras. E aquela refinaria na Bahia, chamada de Landulfo Alves, foi vendida para um fundo árabe, o fundo Mubadala, que pertence aos Emirados Árabes Unidos, mas tem a sede em Abu Dhabi. E qual é o lance aí? Qual é o lance disso tudo? As refinarias da Petrobras, elas precisavam ser vendidas por determinações do CAD. Só que a forma como foram vendidas essas refinarias foram muito estranhas, muito abaixo do valor de mercado, 50% abaixo do valor de mercado. Isso tudo se justificaria por conta da pandemia. Havia toda uma situação envolvendo o preço do petróleo, indefinições do petróleo, então houve uma queda. O Brasil não precisava ter vendido a refinaria naquela época, mesmo com as pressões do CAD, porque o CAD falou: olha, nós não falamos que era urgente vender por conta da concorrência. Se houvesse algo excepcional, o governo poderia ter entrado em contato conosco e nós daríamos mais prazo para a venda. Algo excepcional foi a pandemia. Então o governo acelerou a venda das refinarias. Por quê? Aí que está a grande questão. Pelo seguinte: o CAD determinou, lá no início do governo Bolsonaro, que 50% das refinarias brasileiras fossem vendidas por conta da concorrência. E o Paulo Guedes montou um programa de privatização de 8 refinarias. As propostas não vieram.
o Brasil não conseguiu realizar os programas de privatização do Paulo Guedes para as refinarias da Petrobras. Então o que acabou acontecendo? O Brasil tinha que vender 50%, não conseguiu vender. Houve uma redução do valor dessas refinarias e aí sim, duas delas foram vendidas. Uma delas foi justamente a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para esse fundo Mubadala, o fundo dos Emirados Árabes Unidos. Precisava ter vendido naquela época? Não. Na própria reportagem do Guilherme Amado, ele cita o caso das joias. Porque a gente sabe que houve peculato, a gente sabe que houve organização criminosa, mas a gente não sabe por que os valores das joias foram tão elevados. Muito acima da média da diplomacia. No livro do Barack Obama, A Terra Prometida, que você tem que ler porque é um livro ótimo, excelente, ele fala que ele recebia relógios, ele recebia presentes caríssimos quando ele viajava para o mundo árabe, que ele ficava até mesmo constrangido. E ele falava para os seus assessores não aceitarem os presentes. Só que esses Rolex, ou esses relógios que o Bolsonaro recebeu e esses outros mimos, extrapolam muito. Até presentes que o Obama e o Trump receberam, que são presidentes dos Estados Unidos. O que parece que está ou se configurou? Um esquema. Como não houve, vamos lá, como não houve a procura para os programas de privatização da Petrobras ou para a compra das refinarias, o governo brasileiro precisou reduzir o preço. Isso antes da pandemia, usando a desculpa do CAD para a privatização e a venda. Como que você consegue ocultar recebimentos de propina? Ou com dinheiro em espécie, o que não daria porque uma propina de venda de refinaria é muito alta, ou com joias. O Bolsonaro recebeu várias joias dos árabes e muitos presentes que o Bolsonaro recebeu não foram catalogados, porque isso já foi identificado. Todo esse esquema das joias só foi descoberto por conta do presente que foi barrado, que veio junto com o Adolfo Salsichira, que era ministro de Minas e Energia. Se isso não tivesse acontecido, se o presente não tivesse parado na alfândega, o esquema estaria perfeito. Porque era um joia, você passa na mala. Aí que tá a questão. O esquema só foi desbarateado porque foi pego pela Receita. Mas os outros presentes do Bolsonaro, que a gente não sabe de quem que ele recebeu, sumiram. As datas, pessoal, são muito estranhas. Porque as viagens que o Bolsonaro fez pro mundo árabe são injustificáveis. São muitas viagens. Muitas. Por que tantas viagens? A gente não sabe. A refinaria da Petro, ela foi vendida em... O fundo venceu o leilão em fevereiro de 2021. Mas o martelo só foi batido mesmo entre outubro e novembro de 2021, do mesmo ano, quando o Bolsonaro recebeu as joias. O Brasil poderia ter recuado da venda? Poderia, por conta da pandemia. Aí começa a história. É possível que o governo brasileiro, na época o governo Bolsonaro, tenha recebido essas joias para não voltar atrás. Porque 2021, pessoal, já é o fim, ou o início do fim da pandemia. Quando as negociações começaram e houve a desvalorização, nós estávamos com as incertezas a respeito do petróleo, por isso caiu. Quando houve a retomada, o preço subiu e o valor da refinaria também precisava ter subido. O CAD não estava pressionando o governo brasileiro a vender. Aí que está a questão. As datas são muito estranhas, o governo poderia ter negado, mas o recebendo dessas joias pode ter consolidado a venda. Aí que tá. E a investigação tem que ir por essa linha. Por que não se fala desde o início do caso sobre o problema da venda da refinaria? Porque aí nós vamos ter que atacar a privatização. E a gente sabe que a imprensa é neoliberal a favor da privatização. E nós vamos ter que discutir também que essa venda, muito possível proveniente de propina, provocou um aumento da gasolina em quase 50% lá na região da refinaria da Landulfo Alves. E a outra refinaria, em Manaus, que foi privatizada também, vende a gasolina ou vendia a gasolina mais cara do Brasil. Por isso que não se fala desse escândalo de corrupção, possivelmente envolvendo o caso das joias, mas vai ser mais uma linha de investigação que o Bolsonaro vai ter que se preocupar em 2024. E eu tenho que me preocupar com isso aqui.